Aqueles que me acompanham com mais afinco sabem que essa história de golpe de Bolsonaro, usar o exército para intervir, é uma grande bobagem do presidente. O que ele faz, o chamado jogo de sombras. O que é um jogo de sombra? É você projetar uma lâmpada atrás, uma luz, uma fonte de iluminação atrás de um objeto, e quando esse objeto tem a sua sombra projetada na parede, aquela sombra fica muito maior do que o tamanho do objeto, e é isso que Bolsonaro faz. Ele quer usar o exército para mostrar que ele tem força, que ele tem disciplina, porque o exército tem essa imagem de disciplina, de controle. Então é isso que ele quer fazer, mostrar que ele é o comandante do exército, que ele comanda o país e que ele vai usar o exército para se defender. E ele gosta de usar esse tipo de expressão. Vou colocar o meu exército na rua. Só que o exército de Bolsonaro não é o exército das Forças Armadas, é o povo que o apoia, são os militantes dele. Mas ele gosta de mostrar que o exército pertence a ele para fazer esse jogo de imagem, como eu falei. O problema é que o apoio das Forças Armadas a Bolsonaro fica cada vez menor. É um apoio institucional, um apoio burocrático, porque Bolsonaro ele é o chefe da nação como sendo o presidente da República. Mas a verdade é que as Forças Armadas nunca foram muito com a cara de Bolsonaro. Bolsonaro roubava paraquedas no exército para vender, o que é crime. Bolsonaro ameaçou explodir bombas para cobrar salários melhores lá na década de 80 no exército. É conhecido como capitão da bomba. Os filhos nem puderam frequentar escolas militares e ele sempre foi visto como um pária. O próprio general Augusto Heleno falou que o Bolsonaro era um completo idiota. Isso é uma revelação do livro Tormenta, da jornalista Thaís Oyama. E agora há um outro problema, que é justamente Eduardo Pazuello. Pazuello foi até os atos em favor de Bolsonaro na semana retrasada, o que não pode, e possivelmente será punido. Só que o presidente quer proteger Pazuello, possivelmente tendo um acordo entre Bolsonaro e Pazuello. Pazuello foi bastante solícito com Bolsonaro durante os depoimentos na CPI, inclusive colocando a própria segurança dele em risco, porque Pazuello mentiu para a CPI, isso ficou muito claro. Pazuello só não foi preso porque ele tinha o habeas corpus, mas se continuar mentindo e se for para a reserva o que Pazuello não quer ir, possivelmente ele sairá preso se continuar mentindo na CPI nos seus depoimentos. Bolsonaro, cobrando ali ou pagando a sua dívida com Pazuello, solicitou que o exército não punisse o seu general. O problema é que o exército quer punir Pazuello, mas Bolsonaro, como presidente, é aquele que comanda as Forças Armadas. E aí nós temos um problema enorme entre Bolsonaro e as Forças Armadas, abrindo uma crise. Reportagem do Igor Gilio. Bolsonaro pede a exército que não puna Pazuello e amplia a crise. Impasse entre Planalto e Exército chega a ponto crítico. Generais veem desfaçatez de ex-ministro. A sinalização foi dada ao comandante, porque eles viajaram, né? O Bolsonaro com o comandante, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A sinalização para não punir Pazuello foi dada ao comandante durante a viagem de ambos a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde Bolsonaro foi inaugurar uma ponte de menos de 20 metros e fazer uma visita de 2 dias a partir da quinta, dia 27. Pazuello é um general da ativa, no topo da carreira de intendente, com 3 estrelas. Paulo Sérgio é seu superior, e o pedido de Bolsonaro acirra a já grave crise entre Pazuello e a força da qual o presidente saiu praticamente expulso como capitão em 1988. Por que praticamente expulso? Porque houve julgamento depois dos atentados, Bolsonaro foi absolvido. Foi um julgamento estranho, um julgamento que mais ficaram criticando, ou conversando, ou debatendo a posição da revista Veja do que o episódio do Bolsonaro. Você pode procurar o cadete, o capitão do McLuff, que conta um período do Bolsonaro nessa época do exército, que vocês vão entender melhor sobre isso. Na viagem ao Amazonas estavam presentes o Walter Braga Neto, ministro da Defesa, e o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Ambos são militares. No domingo passado, Pazuello participou do evento de motociclistas. Demitido em março por sua gestão considerada desastrosa, o general foi incorporado a um cargo burocrático na Secretaria-Geral do Exército. A proteção sugerida por Bolsonaro a Pazuello amplia muito a crise. O ato de Pazuello gerou irritação no alto comando do Exército, colegiado de 15 generais de 4 estrelas, encabeçado por Paulo Sérgio. O grupo defendeu a punição a Pazuello. Pelo regimento militar, ele pode ser advertido verbalmente, receber uma repreensão por escrito ou pagar 30 dias de cadeia em um quartel. Ou pegar. Na verdade, a maior punição para Pazuello é obrigá-lo a ele pagar 10 flexões. Vale mais do que 30 dias de cadeia, é uma punição muito maior. Eu não vou nem falar em
em abdominais, porque senão ele vai sugerir pena de morte. Ele vai, não, então me matem, abdômen eu não faço, abdômen eu não vou fazer. Eu prefiro uma eutanásia do que ter que fazer abdômen. Então, uma flexãozinha de braço, 10 ali, manda ele pagar 10 na frente de sunguinha e batendo com toalhinha na bunda dele, como as punições de filmes do exército. Só isso, flexão, manda o Pazuello pagar 10, que tá ótimo. No alto comando, a repreensão, vista como desonrosa, parecia de bom tamanho. Menos que isso é contratar, nas palavras de seus generais, a anarquia, em especial na eleição polarizada de 2022. A ideia de Pazuello ir à reserva para atenuar a crise, por sua vez, já é vista como insuficiente entre os fardados. O ex-ministro deixou vazar sua linha de defesa, entregue na sexta ao Exército. Ela foi considerada, segundo a Folha, com uma desfaçatez. Basicamente, ele disse que não pode ser punido porque apoiava o cidadão Bolsonaro, não o presidente em um ato político. Ridículo, né, Pazuello? Ridículo, né, Pazuello? Aí você está de brincadeira. Segundo o interlocutor do comandante do Exército, ele se vê num beco sem saída. Se acatar o desejo do chefe e poupar Pazuello, abrirá a porta de politização das Forças Armadas de forma inequívoca, e ainda perderá a autoridade ante seus pares que são contrários a isso. Como que o Bolsonaro jogou o Exército em... O Bolsonaro não respeita nenhuma instituição, isso é muito claro. Ele está ruindo o Exército, ruindo as Forças Armadas. É melhor os comandantes ficarem espertos com relação a isso, ou vão sair mais desmoralizados do que aconteceu em 1964, após o fim da ditadura. E nós estamos falando dessa desmoralização há muito tempo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.